Olá, você está no canal Sagrado Feminino, eu sou Lana. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma consulta aqui no canal. Já vou pedindo para você deixar o seu like para você não acabar esquecendo aqui. Gratidão para quem já entra dando like. Lembrando que todos os vídeos do canal são atemporais, valem para o momento que você abre eles aí. É uma consulta coletiva, então você precisa filtrar. Aquilo que não é para você, agradeça e devolve, que é pro coleguinha que tá assistindo, vai chegar aqui. Troquem o gênero seu e da pessoa. Quer deixar pedido de oração, pode deixar aí nos comentários. Não existe uma sentença, energia de hoje a 7 dias. Aqui no canal a gente trabalha com espiritualidade e mediunidade, tá? Os mentores aqui do canal, Frei Rogério, Dona Miriam, Dona Rosa, sempre aqui trazendo as respostas, então peça sempre para o seu mentor e anjo de guarda trazer as respostas. Hoje vamos deixar a espiritualidade falar aqui, vamos ver o que ela tem a dizer. Quer contribuir com o canal, tem o coraçãozinho, valeu demais. E o e-mail para pedir consulta, aí se você quer uma consulta particular, é no e-mail. Lá eu passo o zap e a gente marca. Você pode optar por consulta completa ou perguntas, tá? Esse mesmo e-mail é uma chave Pix para quem quiser contribuir aí, ou já contribuiu, que Deus abençoe e multiplique aí sempre. Então, vamos ver o que a espiritualidade tem para dizer. Mentaliza você, tá? Não mentaliza ninguém, pensa aí em você, coloca a mão no seu peito, pensa, mentaliza, pede respostas, pede orientação, pede aquilo que você está precisando. Vamos tirar uns oráculos aqui hoje. Vamos dar uma olhada no que a espiritualidade traz. Vamos começar aqui com o oráculo de Hecate. Mentaliza você. Pede aí pro seu mentor e anjo de guarda também abrir seu entendimento do que é dito aqui, tá bom? As oferendas, bênçãos. Deixa eu tirar uma do que dá avião aqui também. As oferendas, bênçãos. Ah, tinha uma carta virada aqui, gente. Eu nem olhei qual era, né? Não mandaram olhar. Esse aqui eu tenho que olhar no caderninho. Bom, não precisa, é o bêbado. Eu sei pela imagem. É o bêbado. Tá? Aqui não dá pra vocês verem, porque é um oráculo meio escuro. Esse oráculo tem um pouco de coisa de santeria. Hoje tem aqui o oráculo negro, Santa Morte, o baralho de Dona Rosa. Vamos dar uma olhada então aqui. O que a espiritualidade está me dizendo aqui? Primeiro que o alho aqui dentro da magia, principalmente hecatiana, gente, fala muito de proteção e limpeza. Aqui eu já vou dizer, tá? Para quem estava fazendo algum tipo de limpeza ou trabalho para um ser de luz, um ser de cruz, ou um familiar, um filho, um parente, quem quer que seja aqui, que tinha algum vício do alcoolismo, isso foi aceito, tá? Isso foi aceito e está sendo trabalhado aí no plano espiritual para limpar essa pessoa, tá? Aqui também tem uma situação de as bênçãos que você tanto está pedindo aí, ou se você andou fazendo alguma oferenda, e quando eu digo oferenda, não quer dizer só um ebó lá numa encruzilhada. Você ofereceu uma semana de terço, uma promessa, você ofereceu jejuar, você ofereceu uma vela para uma entidade, para um santo, para um anjo de guarda, aquilo que for a sua fé, qualquer tipo de oferta que você fez, por mais simples que seja, qualquer tipo de conexão que você se comprometeu a fazer aqui, cumprindo uma promessa, um voto, entregando uma oferenda, pedidos que você fez e orou, novena, campanha de oração, qualquer coisa, tá, gente? Está sendo aceito. Principalmente nos casos que é para libertação de algo, de vícios, principalmente se é para limpeza e proteção, se é para quebra de magia, de inveja, de qualquer coisa. Você pediu, você está sendo ouvido, aqui foi aceito, tá? Você vai receber em troca de bênçãos aqui. Só tem uma coisa que a espiritualidade está dizendo, aquilo que você prometeu, que você fez um voto, né, cumpra. Nem que seja a coisa mais simples. Ah, eu prometo que eu vou mudar tal coisa em mim, se eu conseguir essa graça, cumpra. Tá? Para que essa bênção aqui não venha escapulir da sua mão.
Aqui também me mostra, para alguns casos, não é para todo mundo, que aqui existiu, existe uma pessoa embriagada, não só em vícios, mas talvez uma pessoa embriagada dentro do ego, dentro das próprias profundezas aí, do ser dele ou dela aí que tem alguma coisa errada. É uma embriaguez, tá? Pombagira, rainha das 7 encruzilhadas aqui, ó. Principalmente para quem andou fazendo trabalho, o pedido aí com o povo da encruzilhada foi aceito, tá? Ou limpeza, pedido de proteção, qualquer coisa aí. Seja lá para Maria Padilha das 7 encruzilhadas, qualquer entidade aí da encruzilhada, tá? Dos caminhos. Aqui é o seguinte, tem uma pessoa aqui que também está embriagada de amor. Tá? Eu vejo muito essa energia, uma pessoa embriagada de sentimentos, embriagada de amor, que não sabe muito bem o que fazer, ou porque está se protegendo desse amor, ou porque não está sabendo como agir, como se orientar dentro desses sentimentos. É uma pessoa aqui que para alguns chegou num ponto de uma Tava demorando, né, eu sentar aqui. Uma pessoa que chegou num ponto de uma encruzilhada na vida. Quando a pessoa se pergunta, né, onde eu quero chegar, o que que eu quero da vida, para onde eu vou, o que que eu faço. Né? Chegou o momento da pessoa decidir o ponto crucial. Aqui na encruzilhada é o ponto do destino, tá? Todo ponto de ligação de encruzilhada não só representa o destino, mas representa aí o próprio destino do homem, né? Você sendo capaz de ter o livre-arbítrio e tomar decisões que vão alterar o seu destino, para bênção ou não. Tá? Então, existe uma pessoa aqui que precisa tomar decisões, tá num momento onde chegou numa encruzilhada da vida. Quando você chega numa encruzilhada da vida, gente, não tem muito o que fazer. A própria espiritualidade força você a tomar decisões que vão alterar fatalmente o seu destino para o bom ou para o ruim. As decisões que você vai tomar quando surge uma encruzilhada no seu caminho, e são algumas que a gente enfrenta em algumas situações ao longo da jornada, vão alterar totalmente seu destino para o bem ou para o mal, tá? E o livre-arbítrio, a decisão é só sua, ou é só da pessoa que está na mesa, tá? Você vai escolher entre o banimento, porque a energia da casca do alho é para banimento, ou você vai escolher a bênção. Então, ou você vai por um caminho bom ou um caminho ruim, e a decisão e a escolha é só sua. A partir desse ponto, você não tem mais como voltar atrás, tá? Então, tem muita gente aqui embriagado, embriagada, entorpecido na mente, que não tá sabendo tomar essas decisões, não tá sabendo se orientar pelo próprio livre-arbítrio. Mas não pode ficar a vida inteira em cima do muro aqui, ó, na encruzilhada. Também tem alguém aqui que tá dizendo, deixa eu até tirar mais uma carta, que se existe algum afastamento aqui, porque os caminhos falam de pessoas que às vezes estão afastadas porque uma foi para cada lado, uma para cada direção. Se existe pessoas que estão afastadas aqui, tem uma situação onde essa pessoa não está sabendo muito o que decidir, para que lado vai, né? O que que faz, o que que escolhe. Também tem alguém aqui, uma ou mais pessoas, com dificuldade de dar o primeiro passo. Então aqui, ou esses caminhos aproximam ou afastam de vez. Rainha das praias. Aqui tem muito amor, muito sentimento, tá? Tem pessoas aqui que estão com muita saudade, pessoas com muita nostalgia, e tem gente aqui que tá olhando muito para o passado. Só que dessa vez eu não vejo uma pessoa olhando para um passado de traumas, eu vejo uma pessoa olhando para um passado com você. Lembranças, memórias, saudade, nostalgia, inclusive uma pessoa aqui pensando muito aí nas questões de passado, nas escolhas que fez, tá? Com certo arrependimento das escolhas que fez, ou pensando em voltar no passado com uma máquina do tempo. Eu não deveria ter feito isso, eu deveria ter feito diferente, né? Eu gostaria de voltar no passado e fazer diferente, não ter feito o que eu fiz, não ter dito o que eu disse, não escolher o que eu escolhi. E alguns
Aqui no bêbado, com a rainha da praia, porque aqui marca a lua e o mar, tem gente aqui que as escolhas que fez justamente foi por causa de fantasias que essa pessoa cria na mente, fantasias, paranoias, traumas. Para outros, traumas do passado, da infância ou de outras relações. Para outro, o bêbado com a lua aqui, pessoas com transtorno mental, transtorno de personalidade. Para outros aqui, pessoas que entorpeceram a mente porque foram atrás de uma ilusão, seja uma ilusão de um rabo de saia, seja uma ilusão de que ia ter uma oportunidade de trabalho melhor, uma condição de vida melhor. Teve gente aqui que foi muito influenciado pelos outros ou influenciado por essas coisas do passado, essas coisas mentais, emocionais que tem problemático. Tá? É como se tivesse uma pessoa aqui, literalmente, tá? Sabe quando o bêbado toma todas, faz um monte de porcaria, acorda no outro dia, não lembra nem direito o que fez, e aí vê a consequência de todo o estrago que fez e fica extremamente envergonhado e arrependido de tudo que fez, entorpecido pela cachaça? Pois é, teve alguém aqui entorpecido, embriagado, bêbado, mergulhado em algum vício, em alguma conduta, em alguma atitude, alguma escolha, algum erro, né? Que se arrepende, se culpa e tem até certa vergonha. Mesmo que nunca vá admitir. E agora talvez não sabe como voltar atrás, porque aqui para muitos o que essa pessoa fez ou disse, ou o que deixou de fazer, deixou de dizer que deveria ter dito, ou a conduta que teve, ou sei lá o quê, pode ter decepcionado e magoado muito você, tá? Pode ter feito um estrago aqui de uma decepção muito profunda, deixado você se sentindo abandonada, ou abandonou mesmo aqui para alguns, né? Ou deixou você se sentindo muito abandonado, abandonada. Para outros, essa pessoa escondeu coisas, segredos, inclusive segredinhos sujos, tá? Tem gente aqui que pode ter escondido um vício, um excesso, uma conduta, uma mentira. Tem inclusive alguém aqui que você hoje nem sabe mais quem é essa pessoa, porque você se iludiu com a aparência. No começo a pessoa era de um jeito, depois se alterou, se transformou, embriagado em alguma coisa aqui, né? Em excesso de alguma coisa. E aí você já nem sabe mais quem é a pessoa. É aquela pessoa do começo, inclusive tem uns meio bipolar aqui, que é por isso que você não sabe bem quem é a personalidade dessa pessoa. Porque uma hora tratava bem, uma hora tratava mal. Uma hora era contido, uma hora era dos excessos, né? Uma hora era pé no chão, outra hora totalmente Tonho da Lua. Então você nem sabe mais de fato quem é essa pessoa, e para alguns teve casos também que você se sentiu iludido ou iludida. Ou porque essa pessoa estimulou um tipo de relação e depois freou. Ou estimulou um sentimento em você, um tipo de relação e depois abandonou, descartou. Ou botou o pé no freio, de repente. É uma pessoa muito sonhadora, é uma pessoa que sonha alto, é uma pessoa que quer o pote de ouro no final do arco-íris. É uma pessoa aqui que quer muita honra, reconhecimento. Mas é uma pessoa cheia de medo, cheia de ansiedade, cheia de bloqueio, cheia de confusão e conflito interno. E tem uma pessoa muito triste aqui. Para muitos, a pessoa que, se você pensou em alguém ou trouxe para a mesa, é muito instável, muito inconstante. E essa pessoa é instável e inconstante na personalidade. Não importa se é a personalidade que é assim, se ela tem algum transtorno que justifique, não importa, ela é instável. Ela não sabe o que ela quer, ela não sabe nem quem ela é de fato e de verdade. Teve alguns aqui que cometeram um erro ou um engano, ou fizeram uma escolha errada, pelo entorpecimento da mente, embriagados de alguma coisa. E isso refletiu nessa frustração, decepção, mágoa, tristeza
que talvez você tá carregando. Tá? Aqui também tem alguns que estão nessa encruzilhada aqui porque estão muito cuidadosos para decidir, talvez porque já fizeram caca antes e não quer errar de novo. Tá? Tem muita energia de confusão mental aqui. Tá? Aqui é o princípio da escolha na lua e a autenticidade. Tem uma pessoa que precisa fazer uma escolha mesmo aqui, não tem o que fugir. E precisa ser autêntica, tá? Porque tem pessoas aqui que vivem de máscara ou de aparência. Ou finge ser o que não é, ou usa uma máscara, um personagem aí o tempo todo. Talvez por isso aqui que alguns de vocês acham que foram iludidas aí, que compraram gato por lebre. Tá? Mas é porque no fundo, nem essa pessoa sabe quem de fato ele ou ela é. Nem ela se entende, nem ela se encontra. Aqui tem uma energia também, que a espiritualidade está me mostrando, de uma pessoa com muita raiva. Mas não é uma raiva de você. Essa pessoa tem raiva dela mesma. Sabe? É uma pessoa que ela tem raiva dela mesma, por algum motivo. É alguém que carrega uma raiva interna e na grande maioria dessas vezes essa raiva é dela mesma. É como se essa pessoa tivesse aqui uma dualidade. Ela, ao mesmo tempo que ela se ama, ela se odeia. E ela reflete isso nos relacionamentos e nas pessoas. Aqui também tem uma coisa de alguém que não está tomando atitude, né? Justamente porque está nessa encruzilhada, né? Para decidir. Aqui também tem muito forte uma questão de intuição, tá? Mostra aqui que você, ou quem você trouxe para a mesa, tem uma intuição muito forte, tá? Então siga essa intuição, siga os sinais que a sua intuição dá para você, aquela voz interna. O que ela tá falando para você fazer? Qual a direção que ela tá dizendo para tomar? Pare de ouvir o racional, escute o seu eu interior através da intuição. Aquela voz dentro de você que está dizendo qual é o caminho que você tem que tomar. Sabe quando parece que todas as suas células do corpo estão dizendo algo para você, mas você não quer ouvir ou você não quer ver? O que as suas células aí do corpo estão gritando, estão dizendo para você fazer? Qual a decisão que está dizendo para você tomar? Tire o seu racional de ação, mergulhe, que se embriague na sua intuição e ouça essa voz, esse chamado interno, que é o nosso eu superior, que sempre nos orienta. Ou então escute a própria espiritualidade aí sua falando com você. Aqui tem pessoas que encerraram um ciclo, uma fase que estava muito em altos e baixos, né? Na vida, no relacionamento. Tem pessoas com muita ansiedade, até com uma certa dificuldade para dormir aqui. Tem gente que está dormindo à base de remédio. Tá? Inclusive, tem outros que eu não posso deixar de falar, que tá dormindo na base da cachaça. Tá? Seja o seu ser de luz aí, para poder dormir, acalmar os pensamentos, se embriaga aí, literalmente, tá? Para poder ter um pouco de tranquilidade. Talvez alguns aqui usando de algum artifício para se embriagar, que é para não pensar, para poder dormir, tá? Tem algumas pessoas aqui que tá desse jeito, para poder relaxar, para poder dormir, porque tem gente aqui que tá com perturbação do sono, ou insônia, ou não dorme. Tem gente aqui que teve pesadelo, ou tá tendo pesadelo, tá? Aqui também marca para alguns para você fazer algum tipo de limpeza em você, tá? Não é para todo mundo. Tava demorando para vir o barulho, né? Faça uns banhos aí, aquilo que for da sua fé para você se limpar, tá? Tá para cá? Tava demorando, né, gente? Se eu sentar aqui é fatal. Passa o carro do ovo, passa o carro do alvejante, passa alguém vendendo a mãe, passa um motoqueiro. Não seriam os meus vídeos se não acontecesse. Vamos ver aqui mais.
Eu quero ver uma vibração que a pessoa que você tá pensando aí ou tá mentalizando tá vibrando. O eremita. Eu disse, esse aqui ele tá na encruzilhada da vida, enfiado dentro da caverna, né? Tá numa análise profunda lá no eremita, ó. Tá se sentindo extremamente sozinho, mas ao mesmo tempo tem momentos que até tá gostando, tá? Da solitude. Por quê? Porque para alguns na solitude você não precisa ter que conviver com ninguém, você não precisa se responsabilizar pelas coisas que você faz ou diz. Então, nesse aspecto, a solitude é boa. A pessoa fica em paz, de boa, não tem um BO para resolver, né? Não tem uma DR para discutir. Só que tem um aspecto ruim aqui da solidão ou da solitude, que é quando ela te obriga a refletir e olhar para dentro. Porque no silêncio, quando você está em silêncio, e aqui tem muita gente em silêncio, não está nem comunicando, nem falando, e alguns realmente estão se sentindo bem sozinhos aqui, por mais que de vez em quando diga, ah, tá bom assim, mas tá só se sentindo sozinho, até meio abandonado, como eu falei ali. Isso faz com que a pessoa seja obrigada a se confrontar com ela mesma, a escutar essa voz interna que a pessoa não quer escutar. O eremita é a responsabilidade, né? É assumir as próprias responsabilidades da vida, do que faz, do que diz, da conduta. Então essa pessoa está lá recluso, na caverna, tendo que ser obrigado a olhar para dentro dele ou dela. E é por isso que talvez a pessoa não quer, ter que olhar para dentro. Tá? Aqui tem uma pessoa também que tem muitas crenças limitantes que precisa romper. Tá? Ou é crença religiosa, ou a forma que foi criado na família, ou tem muito preconceito, ou é machista, ou tem um conservadorismo aqui, que em vez de ser sadio, é um conservadorismo preconceituoso, machista. Não sei qual é o contrário do machismo, mas deve ter também aqui quando é mulher que faz. É uma pessoa que necessita muito da aprovação dos outros e se preocupa muito com o que os outros vão falar, vão dizer, com a sua reputação. Ah, mas eu dei a minha palavra que eu não fazia tal coisa, então não posso voltar atrás, porque o que vão pensar, né? Eu falei, tá falado, não posso voltar atrás, a minha reputação. Se eu tomei essa decisão, não posso voltar atrás, a minha reputação. Eu falei, tá falado. Né? Eu acho isso e isso feio, eu aponto, eu julgo os outros. Tem gente com afastamento. Só que aqui, essa pessoa, para alguns, tem um respeito, uma admiração, uma consideração muito grande de você e tá com muita saudade. Porque você meio que trazia uma inspiração para essa pessoa. Aqui fala de melhora a vibração. Essa pessoa está precisando melhorar a vibração dele ou dela e talvez você melhorava essa vibração. Pode ter gente bloqueado em internet ou sem se falar já há algum tempo. Mesmo que não esteja bloqueado, porque aqui é uma dificuldade de verbalizar. Tá? Tem alguém aqui que pode estar com uma baixa libido. Então tem gente aqui que não tá saracoteando aí, pulando de galho em galho, porque não tá com o libido lá em cima. Né? Ou é uma pessoa que aprendeu a controlar os impulsos aqui, sexuais, de uma forma que agora isso não é uma prioridade para ele ou para ela. Né? Controla, consegue controlar bem. Não é que nem cupim que vive de pau para algumas. Não é que nem brejo que vive de perereca, essas coisas. Aprendeu a ter um controle, uma sabedoria, uma experiência com a vida, com os anos. Tá? Então aqui tem pessoas que realmente não estão saracoteando. Tem outros aqui também em outra polaridade que podem estar com a libido embaixo por algum problema. Uma impotência, um ajuste de hormônio que falta se é mulher, né? Uma frigidez. Ou simplesmente porque são pessoas aqui que realmente precisam mudar essa vibração, tá tão introspectivo, né? Estão olhando para dentro, para as questões da alma, que está afetando isso, ou a pessoa não está dando muita bola para isso não é a prioridade.
E tem gente que tá preferindo mesmo. Eu prefiro a solitude e o silêncio do que o estresse, do que a incomodação. Tem os dois lados. Tem uma pessoa que não quer agir no impulso. Tá olhando para dentro, refletindo, tá? É uma pessoa que está analisando aqui questões de humildade. O sábio, ele não tem mais ego, orgulho, vaidade, ele é humilde. Talvez a pessoa está começando a olhar para dentro e reconhecer que precisa, né? Adquirir sabedoria, aprender com as experiências, ser mais humilde, né? E deixar ego, orgulho, vaidade, porque isso não leva a nada. Para alguns pode ser que está refletindo sobre isso. Tá? Aqui também tem uma característica muito grande do eremita, que fala que a pessoa quer fazer julgamentos imparciais, ser mais justo agora, parar de ficar apontando dedos para os outros e talvez apontar para dentro de si e dar uma olhadinha lá dentro, mas fala que o passado determina o momento presente. Lembra que saiu na lua ali? Ou então o passado ainda está muito presente, então você está muito presente na vida dessa pessoa. Né? A sua energia, a saudade. Mas também aqui, o passado determina o momento presente. O que essa pessoa fez no passado é o que levou ao que está acontecendo agora. As atitudes que ela teve ou não atitudes, o que disse, o que não disse, no passado é o que está determinando o momento que ela está vivendo agora. De reflexão, de isolamento, de solidão. Ou talvez que você está vivendo isso. E tudo isso tem uma raiz no passado. De novo, lá dos traumas e tarará. Sempre a mesma porcaria, né? Tudo uns traumatizados da vida. Né? Se não é dessa, é de outra vida. Karma. Aqui também tem o espaço-tempo, tá? É como se tivesse alguém aqui que tá tendo que ter paciência no momento que talvez não tá podendo fazer nada ou não quer fazer nada. E aí, essa pessoa pode estar refletindo que o tempo tá passando e não acha a solução. Né? Talvez você já está esperando por essa pessoa fazer algo há muito tempo, ou está vendo que está perdendo tempo, ou está vendo que você não vai esperar para sempre, ou está vendo que o tempo está passando e a pessoa não fez nada, ou você não fez nada. Está tentando achar uma solução. Vamos ver uma vibração sua, consulente. O eremita, gente, ele tem uma energia aqui de uma pessoa já mais madura, ou que pelo menos de idade, né? Já é mais maduro. Você tá vibrando a justiça. Tem gente pedindo justiça divina aqui, né? De alguma coisa. É você buscando se equilibrar. Emoções, equilibrar a sua vida. Buscando o equilíbrio. É você botando a cabeça em ordem, a vida em ordem, buscando organizar. Né? É o que dá para fazer, é o que eu vou fazer. Me equilibrar, botar minha vida em ordem, meus pensamentos e sentimentos em ordem, né? Eu não quero mais ter dúvida, eu não quero mais me iludir. Chegou o momento de eu separar o joio do trigo. Né? Eu também tô na vibe de tomar uma decisão, de fazer uma escolha. De novo, aparece aqui. Eu não vou aceitar menos do que eu mereço. Vou ser mais lógica, mais lógico, mais racional, até mais rígido, mais severo, não por orgulho ou por ego, mas talvez porque você acha que é assim que é justo. Também não vou tomar nenhuma atitude, tá os dois, né? Um do lado sem atitude e o outro do outro. Só que eu vejo aqui que para você, consulente, é uma questão de justiça. Tá? Tipo, eu não vou atrás porque eu não fiz nada. Ou eu não fiz por merecer, então eu não vou, que se dane. Né? Se foi um julgamento injusto, um apontar de dedo, uma rigidez, um preconceito, sei lá o que a pessoa fez, né? Eu não fiz isso ou foi injusto e eu não vou aceitar. Né? É você tendo coragem aqui para tomar a decisão aqui de não aceitar mais o que você não acha justo, o que você acha que não merece ou não mereceu. Tá? Porque aqui fala de novo, ó, não julgar pela aparência.
Talvez aqui a pessoa julgou você errado ou julgou você injustamente. Ou então, como eu disse, você julgou que a pessoa era uma coisa e descobriu que é outra. Comprou um gato por lebre, a pessoa no começo mostrou um comportamento, depois mostrou outro. Uma face, porque ali era a lua, a face da lua, depois outra. Você cansou de ser compreensivo. Você cansou de tentar equilibrar, harmonizar o que quer que fosse aqui na relação. Aqui fala de intolerância, desigualdade, prejuízo. Você cansou disso. Essa carta da justiça fala, é dando que se recebe. Talvez você deu e não recebeu o mesmo. Você deu respeito e não recebeu respeito. Né? Você deu paciência e não recebeu paciência. E agora é a lei da semeadura. Cada um colhe o que plantou. Tinha muita gente aqui, tinha e tem, que vocês estão ajustando karmas, tá? Vocês tinham que passar por uma coisa assim para quitar algumas dívidas de uma vida passada, tá? Tinha que acontecer determinadas coisas para ajustar, para corrigir erros, mas aqui também tem que corrigir erros dessa vida, tá? E você tá dando o que você acha que é merecido. Eu recebi isso, eu vou dar isso. Não tem mais essa coisa de eu ficar me doando, é dando que se recebe, é dando que se recebe, né? E nunca vem o meu recebido. Então eu vou ser racional, eu vou ser fria, mesmo que isso me doa, tá? Eu vou me equilibrar nas emoções, né? Eu vou ser mais rígida aqui, daqui para frente, né? Acabou aquela pessoa bobinha, acabou aquela pessoa que aceitava tudo, que era compreensiva de tudo, que tentava equilibrar tudo. Tem gente assim, né? Eu sempre ponderada, eu sempre tentando apaziguar, eu sempre com paciência, eu sempre tentando fazer a coisa ficar controlada e a pessoa no modo fofa-se. Então agora eu não vou fazer isso por orgulho. A carta da justiça não fala de orgulho. Ela fala sim de uma pessoa que botou os dois pés bem no chão, né? Chega lá de ficar me iludindo com romancezinho, com amorzinho, quando na verdade amorzinho não tem nada. Né? Eu vou pelo que é justo e verdadeiro agora. Eu vou enxergar a pessoa como ela realmente é, pelo que ela realmente mostrou em conduta. A justiça fala da conduta. Inclusive o Frei Rogério falou esse dia uma frase aqui que eu não sei quem é que falou. Quem souber, bota nos comentários aí quem foi o filósofo. Ele disse que a conduta define o homem. Né? É bem isso. Não adianta falar uma coisa e a conduta mostrar outra. Se você hoje está julgando essa pessoa ou julgando o que aconteceu, ou você está nesse modo achando que foi uma injustiça, né? Ou que foi um excesso lá, que nem apareceu do bêbado, você tem uma coisa aqui de uma conduta, né? Não adianta ter uma palavra e uma conduta diferente, porque aí mostra uma falta de equilíbrio, tá? Vocês estão vendo aqui que esse eremita, né, tá bem desanimado da vida, ó. Tá pensando na morte da bezerra, né? Então temos essas energias aqui. Não sei quanto tempo de vídeo já tem aí também, que se dane. Quem não quiser assistir, que não assista. Não quer olhar, não olha. Se acha que é lerdo, acelera o vídeo. Vamos ver mais? Vamos usar esse oráculo aqui. Nem sei que título eu vou botar. Cavaleiro de Espadas. Olha aí, tinha realmente, tá? É o cavaleiro briguento. É o cavaleiro intolerante, o cavaleiro agressivo. Tá? Tinha aqui, provavelmente, uma coisa de ira, de raiva. Lembra que saiu ali que essa pessoa tem muita raiva dela mesma? E projeta essa raiva dela em tudo, em todos, na vida? Pois é, temos um cavaleiro de espadas. É ousado, determinado, perfeccionista, né? Lutador, batalhador, trabalhador, guerreiro? É. É aquele que pede em casamento, que salva a donzela? É. E tem gente pedindo mesmo aqui justiça divina, porque Miguel responde para mim aqui. Miguel e Ogum. Mas é uma pessoa violenta, agressiva, arrogante, que sempre é muito racional
e lembra que saiu paranoia e tudo mais, aí junta estopa e gasolina de água só para dar nisso. Né? Uma pessoa extremamente reativa, agressiva. E não é só se era com você, não. Essa pessoa é assim na vida. Tá? É uma pessoa que às vezes não tem um foco e um objetivo bem definido. Ela quer alguma coisa, mas ela não canaliza toda essa energia agressiva para chegar no objetivo dela. É uma pessoa que segue os impulsos aqui sem pensar muito. E geralmente dá ruim. Acaba arranjando briga, confusão, treta. Vai para resolver, para consertar, vai, mas vai sempre tupetudo. Sempre arrogante. Essa carta fala de arrogância, violência, agressividade. E aí, quem está no entorno tem que estar sempre cuidando para não brigar, para não discutir. Né? Porque qualquer coisa que você diga ou faça, ou que você exija aqui que seja justo ou equilibrado, a pessoa já reage assim. É uma pessoa que às vezes está muito empolgado com uma coisa, daqui a pouco passa a empolgação. É fogo de palha. Coloca sempre o relacionamento, sempre não, mas na grande maioria das vezes em segundo plano. Tá? Para focar na carreira, no trabalho, né? A relação fica lá em terceiro lugar na escala. Porque primeiro na escala é ele, depois o trabalho e depois o relacionamento. Né? Ou então coloca sempre a relação em segundo plano pelos motivos que interessam ele aqui. É uma pessoa que não gosta de ninguém no pé, não gosta de dar satisfação, mas cobra dos outros. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Eu quero saber todos os seus passos porque eu preciso saber, controlar. Mas se você fizer o mesmo, aí a briga, tiro, porrada, bomba. Porque aí você é uma pessoa que tira a paz, você é estressante, você é doido, doida. Ele pode tudo, você não pode. Por consequência, essa pessoa vive ansiosa, inquieta, esgotada, sem paz. Deve ser difícil ter esse tipo de energia onde a pessoa nunca tem paz. Sabe? A própria pessoa não tem paz interna. E aí ela reflete no externo todo esse caos. Ó, a lua de novo, nem vou falar. Já falei tudo que eu tinha para falar da lua lá. Confirmou a lua aqui na mesa. Temos um tom da lua. Tá? Tem uma pessoa aí que precisa trabalhar essas questões aí emocionais e psicológicas, que eu não vou nem entrar em detalhe, porque sempre sai essa porcaria na mesa. A pessoa aqui que sempre acha que tem razão. Ó, rainha de espadas. Só que agora a coisa ficou feia aqui, né? Porque tem muitas de vocês que estão se posicionando como a rainha de espadas. É o cavaleiro de espadas de um lado e a rainha de espadas do outro. Né? É justamente aqui... tem algumas, não vou dizer que não. Tem algumas aqui de vocês, consulentes, que estão fazendo para dar troco. Estão fazendo para se vingar. Seja lá o que você está fazendo de frieza, se cortou, se parou de falar, se está fazendo sei lá o quê, tem algumas de vocês que estão fazendo para se vingar sim. Com raiva, com ódio, com sangue nos olhos. Não vou mentir. Montaram aqui na Rainha de Espadas e agora que se dane. Já que é para tacar fogo aí na bagaça toda, vamos tocar fogo. Tá? Porque tem algumas aqui que estão com sangue nos olhos. Tá? Eu não posso dizer que não, porque tem. Mas aqui também tem algumas, porque a Rainha de Espadas, ela não é movida só por esse ódio, vingança, etc. Não, ela é uma pessoa muito racional. Tá? Ela é racional, ela é ponderada, ela é muito verdadeira, muito sincera. Às vezes ela é sincera demais, que é que nem uma tijolada na cara, mas ela é sincera. E ela busca sempre ser imparcial. Tá? Então tem alguns de vocês aqui que estão querendo troco, vingança, raiva, ódio? Tem. Mas tem aqueles também que não estão se importando com essas picuinhas, não. Estão simplesmente aqui analisando as coisas de forma fria, sendo honestos ou honestas consigo mesmo, verdadeiros e verdadeiras, sinceros e sinceras consigo mesmo.
né? E tem o que está acontecendo aqui, que esses que estão muito racional, o coração está fechando. A pessoa tá assim não para se vingar, não para brigar, alguns têm. Mas a outra metade tá assim para proteger o próprio coração. Eu estou me fechando para proteger meu coração. Eu vou focar agora na minha carreira, na minha profissão, no meu trabalho, no meu estudo, na minha independência financeira. Vou focar nisso, vou focar no intelectual, no filosófico, no prático. Você está pouco afetuosa, a palavra é essa, pouco afetuoso. Você está mais egoísta nesse sentido. E aí tem a outra metade que realmente está com ódio, quer se vingar, está com raiva. Tem alguns que querem só justiça, mas tem outros que gostariam até de uma vingança. Porque está com muita raiva. Essa consulta toda me mostra uma energia de raiva. Tá? Então tem dois tipos de consulente aqui. Uns com sangue no olho e outros que simplesmente aqui estão sendo práticos, racionais. E vou focar em outra coisa, vou focar aqui, vou ser mais egoísta assim, pensar em mim. Vou proteger meu coração, vou ser feliz sozinha, era isso. Tá? Tem gente aqui que separou, divorciou, ou é solteirona, solteirão, ou é viúvo, ou ficou viúvo. Tá? Tem pessoas aqui com 40 anos para cima, tem pessoas aqui em faixa entre 30 e poucos e 40. Tá? Tem até pessoas aqui, ó, no eremita de 50, 60 para cima. Então é isso aqui, tá? E o que que tá no meio? A lua. O que que é a lua? Sentimento. São duas pessoas que têm sentimento uma pela outra. Só que um tá vibrando aqui essas questões não por raiva e não por orgulho, pelo menos 50%, né? Os outros 50% quer. E do lado aqui do estrupício é raiva. Pura raiva. É que nem eu falei no outro vídeo, né? Vai chegar assim para salvar a princesa, salvar o príncipe, com raiva, tupetudo, arrogante, senhor da razão, repetindo a mesma coisa, sempre a mesma postura de ódio, de raiva, de agressividade. O príncipe ou a princesa que tá lá com o dragão vai dizer, vai se lascar, eu prefiro ficar aqui no inferno com o dragão. Se é pra viver o inferno, eu fico onde eu tô. Se é pra viver com uma pessoa que gospe fogo dia e noite, eu fico com o dragão. É o burrinho do Shurek lá que prefere ficar com o dragão. Boa sorte. Essas consultas nos últimos dias estão saindo uma energia muito parecida. Deve ser as mesmas pessoas trazendo a mesma energia, né? Olha o desgaste aqui, ó. Embaraços e dificuldades. Ó, de novo vício e teimosia. Não é à toa que saiu bêbado lá. Eu falei, tem algumas pessoas que o problema é o vício, tá? Vício, excesso ou repetição. Aí vamos lá. Vício de entorpecente, bebida, cigarro, jogo, promiscuidade, repetição de erros, repetição de conduta, repetição de ego, de orgulho, de vaidade, excesso de orgulho, vaidade, etc. Excesso de raiva, excesso de impaciência, é só vocês adaptarem. Vício, excesso, repetição. Ah, já tinha saído lá no bêbado e saiu aqui de novo, só para confirmar. Ah, é uma compulsão que a pessoa tem, uma repetição, um excesso, um vício, seja conduta, o que for, é só vocês adaptarem aí. Ó, aqui de novo, tá? Marca para aqueles aí que fizeram trabalhos de limpeza e tal, para quem tem esses vícios aqui, que foi aceito, tá? Inclusive a espiritualidade menor aqui tem Exu e Pombogira que tá trabalhando a seu favor aí, foi aceito aquilo que você tá pedindo. Por que Exu e Pombogira? Porque nessas questões mais plano terra, mesmo que você seja cristão aí de qualquer denominação, quem atua nessa questão plano terra é Exu. Tá? Quem ajuda aí quando uma pessoa tem um vício, etc., a controlar essas condutas e tal, você acreditando ou não, é Exu. É ele que vai ter... As pessoas acham que Exu leva para o vício. Não.
Ele vai tentar justamente tirar a pessoa do vício, porque ele muitas vezes já sucumbiu por causa do vício. Então ele vai tentar tirar a pessoa, né? Mas eu não vou entrar nesse mérito aqui para explicar, porque não é o tema. Aqui é o seguinte, tá? Tem pessoas aqui que ainda acham que dá para dar uma segunda chance, uma segunda oportunidade, tá? Porque saiu aqui a ferradura. Tem gente aqui que tá apostando numa mudança de sorte, uma mudança dos desgastes da situação aí, ó. Tá? É como se a pessoa pensasse, né? Ainda dá para ter uma segunda chance, ainda dá para surpreender de alguma forma aí, e tirar os obstáculos, os contratempos. Se eu me empenhar, se eu me dedicar, se eu trabalhar pelo que dá para trabalhar na relação, ainda dá para ter uma segunda chance, uma segunda oportunidade, né? Então tem alguns aqui que acreditam que dá para ter uma segunda oportunidade, uma segunda chance, tá? Aqui tem pessoas também que enxergam aí de uma certa forma você como uma pessoa rara, tá? Como se fosse uma sorte ter encontrado você na vida. Tá? Aqui fala de mudança de sorte, então a pessoa sabe que se talvez tiver mudanças, também mude a sorte. Se tirar os obstáculos, contratempos, imprevistos, se trabalhar a paciência, se trabalhar e se empenhar e se dedicar com paciência para reconquistar confiança, para reconstruir, dá. Só que aqui também me mostra que para alguns casos aqui tem uma pessoa que fazia muitos jogos, tá? Porque aqui fala de apostas, jogos, tá? Essa pessoa sempre fez ou fazia muitos jogos, e um pouco dessa conduta toda que essa pessoa tinha era sempre um jogo. Ou jogo de ciúme, ou jogo de manipulação, ou jogo de validação. Para alguns tinha isso. Tá? Então a pessoa que acha que ainda dá aqui para consertar os erros, ó, é o cavaleiro que conserta erros, que lava a roupa suja, bota os pingos nos is. Só que ele vem do jeito que eu falei, né? E aí, gente, aqui é uma pessoa que sim, acha que ainda dá aqui para mudar a situação. Outra coisa que tá interessante aqui nesse deck, ó, observem. Aqui o cavaleiro de espadas, e olha como é que tá a espada da rainha de espada ali, ó. Virada para ele com a espada apontada, né? Eu vou decepar sua cabeça, inclusive aqui ele tá sem cabeça, ó. Então tem gente que tá nessa vibe aqui, tá? Tem umas rainhas de espada aí que estão querendo cortar cabeças. Ou já cortaram, né? E tem aquelas 50% que não estão muito interessadas em perder tempo com vingança, com nada disso. Quer saber? Eu vou cuidar de mim, proteger meu coração, né? Aqui, como eu disse, teve muitos desgastes, ó. Mas eu vejo nesse embaraço aqui, além das dificuldades e contratempos, que é o pior de tudo aqui, gente, que eu tô vendo, tá? É que esses nós e embaraços de dificuldades aqui do lado da boa sorte, isso aqui eram coisas pequenas, tá? Que davam para resolver, eram pequenos embaraços, pequenas dificuldades, não era um obstáculo como uma montanha. Era fácil de resolver com paciência, com compreensão, com conversa, mas chegou no grau que chegou, chegou no ponto que chegou, tá? E a responsabilidade disso é dessa pessoa que você trouxe para a mesa, que tem esse gênio do Satanás, tá? Essa personalidade, esse gênio do capiroto. Então era coisa que dava para resolver, era. Dava para resolver, desatar esses nós aqui, ó, bem facinho. Mas acabou que essa pessoa repete isso, ou tem até como um vício de conduta. Entende? Essa pessoa, às vezes, talvez até meio inconsciente. Quando ela vê, ela já foi, ela já fez. Ela já falou. Tá? Então, gerou um desgaste muito grande. Foram coisas pequenas. Essa carta é muito parecida com a dos ratos. Coisinhas pequenas que foram desgastando, desgastando, corroendo. E aqui me mostra que essa pessoa tá com medo. Isso aqui é medo. Medo de que não dê para consertar. De que tenha ido longe demais, que a coisa tenha ganhado justamente essa proporção, que não dê para reatar, né? Que não dê para conectar de novo. Aqui também teve muito mal entendido,
Você dizia uma coisa, a pessoa entendia outra. A pessoa dizia uma coisa, você entendia outra. Conversa de surdo. Para outros teve muita fofoca, gente fofocando, gente jogando um contra o outro, gente se intrometendo. E essa pessoa é muito teimosa. Teimosa, orgulhosa. Não é à toa que tá no eremita, tem que trabalhar ego, orgulho, vaidade, egoísmo, gratidão, humildade. Tá? Ou teve más influências. Para alguns eram as amizades. Sabe aquela amizade que leva pro boteco? Né? Os amiguinhos, as influências. Relações interpessoais aqui se intrometendo. Tá? Para alguns também teve muito olho gordo. Tá? Um olho gordo absurdo aqui. Para outros aqui, é como se a pessoa precisasse de libertação aqui mesmo. Superar coisas e obstáculos que agora também na relação tem que superar. Tá? Justamente para conseguir consertar, para tirar os embaraços e as dificuldades aqui. Tá? É como se tivesse que desatar esse nó que foi dado, né? Aqui também tem uma questão de desvio de conduta, que fala de desvio de conduta. Lembra que eu falei de conduta? Pois é, desvio de conduta é todo tipo, tá? O depravado, o sem vergonha, o viciado, mas também desvios de conduta no sentido de comportamento. Alguém que mostra uma conduta imprópria. Imprópria de agressividade, imprópria de rigidez, imprópria de ciúme, imprópria de ego. É só vocês adaptarem. Desvio de conduta. Nem sempre o desvio de conduta é só uma pessoa que vai e rouba. Uma pessoa que usa um entorpecente. Não, tem várias formas de você observar um desvio de conduta. Né? Principalmente que nem eu falei, é uma pessoa que muitas vezes diz uma coisa, mas a conduta é diferente. Isso é um desvio de conduta. Né? Eu prego uma coisa, mas a minha conduta é diferente, desvio de conduta. Aqui fala de falta de moderação, por isso que é excesso, vício, compulsão, repetição, comportamento fora de padrão. A necessidade da reforma íntima, de se melhorar, né? De evoluir, de ser uma pessoa melhor moralmente, espiritualmente, em sociedade. Porque aqui me mostra também, não é para todo mundo essa informação. Tem gente aqui que já se meteu com problema de justiça, ou está metido em problema de justiça por causa das condutas. Ah, é um exemplo, é o que está lá vendendo uma coisinha na esquina lá, um entorpecente. É aquele que tem um desvio de conduta lá, que já foi pego com uma garota de programa. É aquele que tem desvio de conduta, que já saiu no soco com o vizinho aí e ganhou um processo, um boletim de ocorrência. É só vocês adaptarem. Tá? E aqui de novo, ó, tá falando da necessidade de limpeza, tá? Na sua casa, em você, seja por fumaça, seja por banho, defumação. Precisa limpar as energias que tá muito pesada, tá? Necessidade também para alguns de se espiritualizar. Para alguns aqui, o único jeito dessa pessoa mudar é a reforma íntima e se espiritualizar, se apegar na fé. Tá? Independente de qual seja o problema dessa pessoa aqui, se é emocional, se é conduta, se é vício, é só você adaptar. A solução é a reforma íntima dessa pessoa, olhar para dentro, né? Se enxergar, se modificar, evoluir, moral, espiritual, se apegar na fé. Fé na espiritualidade ou fé em si mesmo, fé que consegue mudar, fé que consegue evoluir, tá? Aqui fala de discussão, aqui fala de submissão, então é uma pessoa aqui que às vezes não quer ter que se submeter a isso, né? A mudar, a evoluir, a baixar a cabeça, esse tipo de coisa que todo dia sai aqui, tá? E aqui, a espiritualidade menor vem cortando muita coisa negativa aqui, tá? Por isso a necessidade de se apegar com a espiritualidade. Aqui a espiritualidade está dizendo, não é para todo mundo, tá? É para poucos aqui. Mas tinha mesmo uma questão de magia, que a espiritualidade está cortando. E essa magia, esses obsessores, poderiam estar amplificando aquilo que a pessoa já tem de ruim. Tá? Então, por exemplo, se a pessoa já tem um vício,
né? Os obsessores não vão fazer a pessoa fazer o que ela não quer. Eles não têm esse poder, mas vão ampliar aquilo que a pessoa já tem dentro dela. Aí que se afunda mais no vício, aí que bebe mais, aí que fica mais putanheiro, aí que fica mais irritado, mais nervoso, mais agressivo, mais impaciente, aí que fica mais mentiroso, qualquer coisa. Então tinha aqui e está sendo cortado para alguns. A espiritualidade está cortando egum, encosto, quiumba, esses rabos de encruza. Então agora, para a grande maioria aqui, a pessoa não tem mais essa desculpa, tá? Ah, mas eu estava me excedendo aqui porque eu estava magiado. Tinha magia em cima de mim, eu não sabia o que eu estava fazendo, né? Era porque tinha uma magia, ou então você dizendo isso, né? Ai, tadinho, ele fazia tudo isso porque tinha uma magia para separar a gente. Não, gente. Ele fazia ou ela fazia porque isso já está dentro da natureza da pessoa. Ele só deu brecha. Alguma brecha essa pessoa deu para a magia pegar. Aí o que acontece? Os obsessores amplificam os defeitos, vícios e qualquer coisa que a pessoa já tenha. Mas eles não têm o poder de fazer a pessoa fazer o que ela não quer, ela tem o livre-arbítrio. Então para de ficar nessa besteira aí, de que, ai, tadinho, ele me largou porque foi a magia que separou, ele foi ficar com a outra porque a magia que separou. Não, ele foi ficar com a outra porque ele quis, ele deu brecha, e aí sim, a magia pegou. Né? Ele já estava com vontade de ficar com outra, de sassaricar, de trair, ele já tinha isso dentro do íntimo dele. Os obsessores só trabalham com influência. Né? Ah, ele me bateu, ele me agrediu, etc e tal, tadinho. É porque ele estava magiado. Não, é porque ele já tem essa natureza dentro dele, agressiva, espancadora, né? Abusiva. O que os espíritos fazem aqui é amplificar. Por quê? Porque ele deu alguma brecha que a magia pegou. E a brecha pode ser qualquer coisa, pode ser um vício, pode ser o ego, o orgulho, pode ser uma pessoa que mente. Qualquer desvio que você tem de conduta moral e espiritual aqui é brecha para entrar uma magia. Por isso você tem que fazer a reforma íntima e andar reto. Né? Ah, é uma pessoa que costuma trair. Tá aí a porta de entrada. Para qualquer magia que fizer vai pegar, porque é um adúltero, é uma adúltera. Né? Ah, tem um vício. Claro, tem um vício, é uma porta aberta. Qualquer magia que fizer ali de amarração pega. Então vamos parar aqui de também só culpar macumba, entidades, quiumba, rabo de encruza, porque as pessoas têm livre-arbítrio e são nós, seres humanos, que damos a brecha para a magia pegar. Né? Então aqui a espiritualidade está cortando, está limpando muitas dessas coisas. Ou porque você pediu, ou porque você está fazendo um trabalho para desmanchar, ou porque você orou, ou porque é justo. Né? Não é justo um casal separado por uma amarração aí de uma teuda e manteúda. Aí você orou, você pediu, você fez um trabalho, você desmanchou, é justo que vocês retornem. Entende? É esse tipo de situação aqui. Aqui fala de ataque ou de proteção e de defesa espiritual. E tem muita gente aqui que achou justiça diante das entidades de Deus. A sua causa é justa, a sua causa foi vista e está sendo julgada como justa. Então você vai ter aquilo que você pediu. Né? É para ter aí o boy magia de volta, porque ele foi sassaricar lá, arranjou uma raposildes e ela tacou a magia nele. Ok, é justo que seja desmanchado, que ele retorne para você. Né? Mas aí quem vai saber se quer ele ou não é você. Porque ele foi com as próprias pernas, magiado ou não, ele deu a brecha. Né? Então não adianta também responsabilizar só o plano espiritual, só egum, quiumba, macumba, feitiço, não. As pessoas têm que ter a brecha para que funcione. Qual que é a brecha? Qual que é o defeito, a vicissitude, a má conduta? É por aí que entra. Mas tem gente que alcançou graça aqui diante da espiritualidade. Seu pedido de justiça vai ser aceito. Alana, eu tô pedindo justiça divina meio como uma vingancinha. Tá? Porque essa pessoa realmente fez gato sapato de mim, me fez sofrer, né? Me fez ter perdas horrorosas na saúde, na integridade, na dignidade, em tudo. Então eu tô pedindo sim que a justiça divina arreie o cacete aí nessa pessoa,
porque é justo e merecido que ela receba de volta tudo que me fez. Ok, seu pedido vai ser aceito. Tá? Só depois não vai ficar com peninha do caboclo, da cabocla aí, né? De você ver a pessoa se lascar. Afinal de contas, você pediu, não pediu? Não vai se arrepender depois ficar com dozinha. Né? Pedir, recebereis. Então é isso aqui. Aqui nós temos os signos Libra, Capricórnio, Sagitário, Libra, Capricórnio, Sagitário, Áries, Escorpião, Áries, Gêmeos, Libra e Aquário muito forte, Câncer, tá? São os mais fortes aqui. Aqui nós temos Exu, Pombogira, Povo Cigano, filhos de Iemanjá, filhos de Omulu, Obaluaê, as almas. Temos a Justiça aqui. O Arcanjo Miguel, deixa eu ver se tem a lei Xangô. Aqui é 9 de copas. Aqui tem Xangô, tá? 9 de copas. De novo aqui tem energia forte de Iemanjá. Opa, a gente bate com a cabeça. Iemanjá, Oxum. Iemanjá, Oxum, Oba e Nanã. Tá? E aqui saiu confirmando Xangô. O que mais tem aqui, Frei Rogério? Já tinha falado Ogum lá, né? Quando saiu o Arcanjo Miguel lá, aqui, ó, no Cavaleiro de Espadas, eu já falei Ogum. Então, esses aqui. Vamos dar uma olhada nos bilhetes para encerrar. É que tem gente que tem dificuldade de assumir responsabilidade das coisas, ou fica passando paninho na cabeça dos outros aí, colocando a responsabilidade numa macumba, num feitiço, a culpa é da ex, a ex roubou ele de mim. Não, gente, ninguém pega ninguém nas costas e leva, tá? Se a pessoa foi, é porque ela quis. E se, a partir do momento que ela já desejou estar com a outra pessoa, ela já deu brecha. E aí, se a outra ela faz uma amarração e já teve contato energético e físico, pega mesmo, tá? Então, vocês têm que entender aí também como é que funciona o processo espiritual, né? Nada acontece aí se a pessoa também não quiser. Vou tirar 7, tá? 1, 2, 3, 4. Não, aqui não é branco, eu quero um branco. 4, 5, 6 e 7. Vamos ver o que você diria para a pessoa diria para você. Jamais encontrarei alguém como você. Você é único e insubstituível. Olha aí, ó. Quando eu falei do trevo ali, que você é uma pessoa rara, né? Que sai o trevo na ferradura. Você é a boa sorte, a sorte da vida da pessoa. Ó, eu não admito ser controlado por um sentimento por alguém. Eu acho que faz 3 dias, gente, que eu tô tirando carta. Acho que pelo menos 2, 3 dias saiu esse bilhetinho. Vocês veem que eu boto de volta, né? O Frei Rogério faz eu embaralhar antes de trazer aqui pra mesa. Eu não admito ser controlado por um sentimento por alguém. Tá aí por que tem gente que faz tanta caca, né? Acha que se entregar sentimento demais, vai ficar vulnerável e ficar na mão dos outros. Paranoico ainda, além de tudo. Eu quero reconstruir a nossa família. Preguiça. Não é à toa que uns estão no modo eremita, né? Tô com preguiça de lutar, preguiça de fazer alguma coisa, vou ficar aqui mesmo, na zona de conforto. Sou rancoroso e esse veneno me consome e destrói minhas relações. Pois é, vai destruir a sua alma também, tá? Sou rancoroso e esse veneno me consome e destrói minhas relações. Pois o rancor vai destruir a sua alma, tá? E se você continuar com todo esse rancor, isso estoura no fígado, no câncer aí do fígado, do pâncreas,
Para quem não sabe, o ódio e a raiva somatiza no fígado, no pâncreas, nesse tipo de órgão aí, tumores, tá? Às vezes câncer. A gente somatiza no corpo. Tristeza somatiza no pulmão, pneumonia, problema pulmonar, tá? Pessoa com sentimento de perda, de luto muito profundo, nem que seja um luto emocional ou um luto que perdeu mesmo uma pessoa, pode se transformar aí num câncer de mama. Então a gente somatiza no corpo. Vamos procurar se informar aí que tem estudo sobre isso, tá? O rancoroso aí, sou rancoroso e esse veneno me consome e destrói minhas reações. A pessoa sabe que é um veneno, né? É um veneno que ela toma desejando que o outro caia morto. Depois não reclame aí quando estourar no corpo. Eu não acredito mais em você. Tem gente aí que já deu, né? Não acredita mais na mudança, não acredita mais que a pessoa vai querer retornar. Por isso que tá no modo Rainha de Espadas. Te amo com todas as forças da minha alma. Mas aparentemente todas as forças da alma não é maior do que o rancor. Não é maior que o orgulho, que o ego, que a preguiça, né? Aparentemente aqui não tem força suficiente. Porque aqui, né, a pessoa não admite ser controlada por um sentimento, por alguém. É isso aqui, gente. Depois me digam o que bateu, o que não bateu aí. A quantas anda. Não saia sem deixar um like. Ativar sininho. Tá? Tudo que eu sempre falo aí. E eu quero agradecer também, gente, todas as pessoas que colocam aí nos comentários palavras carinhosas à minha pessoa, palavras de respeito ao trabalho, palavras carinhosas até ao Frei Rogério, as entidades que trabalham aqui no canal, a todo o carinho que é estendido a mim, a minha família, né? Eu não tenho como agradecer, eu fiz um post agradecendo, porque não tem como eu ir no comentário de um em um, agradecer a preocupação com a minha saúde, agradecer se eu tô bem, perguntar, se importar, né? Isso não tem preço, né? Para cada uma pessoa que talvez não goste de mim, tem outras 50, 60 que gostam. Então eu sou grata por aquele um. Os outros eu quero que se lasque, quero que se dane, a verdade é bem essa. Sempre foi assim há 3 anos desde o começo do canal. Eu valorizo quem tá aqui todos os dias comigo, dando força para esse trabalho, dando força para esse canal, levando esse canal adiante. Levando as mensagens que são verdadeiras aqui da espiritualidade para ajudar pessoas. E muitos são os testemunhos que eu recebo não só pelo Zap, mas pelo e-mail agradecendo, dizendo, olha, o seu canal me tirou do fundo de uma cama, me tirou de uma depressão. Então é nessas horas que eu vejo que eu não posso parar esse trabalho, porque se não fosse isso eu já tinha parado há muito tempo, né? Então eu vejo que é uma luzinha como essa luzinha da vela, que faz a diferença na vida de algumas pessoas e que consegue ajudar a curar, a se reerguer, né? A tirar muitas vezes do limbo que a pessoa se encontra de tristeza, de decepção. Então isso é gratificante. Você vê que, mesmo que pareça que você está enxugando gelo, você está ajudando de alguma forma, nem que seja uma pessoa no meio de milhões. Tá? É isso que faz não desistir, é isso que faz não se abater nas dificuldades, na rotina do dia a dia, nos problemas do dia a dia, e querer vir aqui de uma certa forma ajudar. Né? Muitas vezes a espiritualidade vem com palavras duras, severas, né? Eu com a minha boca suja, minha contribuição é minha boca suja, mas vem trazer verdades, vem trazer coisas que a espiritualidade aqui traz para realmente evolução. Não o conto de fadas, não o dizer o que se quer ouvir de bonitinho, não engrandecer o ego de ninguém. Não é para dar lição de moral em alguém, não é para nada disso. O que a espiritualidade fala que muitas vezes através da minha boca, que às vezes é até meio rude, meio grosseiro, hoje Dona Rosa não estava com muita paciência, né? Como já vem alguns dias aí eu com pouca paciência, e vocês viram que 3, 4 dias seguidos as leituras estão muito parecidas. Então já faz uns dias aí que a espiritualidade está meio indignada com algumas pessoas que são trazidas à mesa, ou que entram no vídeo, ou que vão entrar lá na frente, porque a gente não sabe se não é alguém que vai vir lá na frente, que precisa desse sacode. A vida não é só flores, a vida não é só açúcar, ela tem porrete. E muitas vezes a única forma de uma pessoa entender como ela tem que progredir, o que ela tem que fazer para se melhorar na vida e ter qualidade de vida, não é você passando a mão no ego, não é você lambendo, não é você dizendo o que ela quer ouvir para agradar.
Não, é justamente a espiritualidade às vezes dando um puxão de orelha. Antigamente, na Umbanda antiga, da onde eu vim, quando um preto velho meio que puxava a orelha de alguém, um caboclo puxava a orelha de alguém, essa pessoa ouvia com respeito, ela levava em consideração e ela tentava trabalhar aquilo. Hoje, qualquer coisa que é dita, que uma entidade é mais incisiva, é o médium que está falando, não é a espiritualidade, porque a espiritualidade é só luz, é só doçura, engano seu, tá? Engano seu, porque o pai maior, ele repreende aquele filho que ele quer endireitar, né? Ele é amor, ele é doçura, mas às vezes ele vem duro, né? A própria palavra diz em Provérbios lá que às vezes tem que corrigir com vara. Eu costumo dizer que aquela vara do pastor, gente, não é só para tirar a ovelha do penhasco, não é só para tocar a ovelhinha. De vez em quando é para dar umas varadas mais firme, que é para ela andar, que é para ela ir na direção certa. Mas as pessoas acham que não, né? Que espiritualidade é só palavrinha bonita, conto de fadas, Disney, romance, e não é. Ah, esse trabalho é uma pedreira, a energia é pesada. Às vezes afeta até minha saúde, mesmo eu tendo minhas proteções. Então, para mim, eu agradeço muito vocês que todos os dias estão aqui, ajudando a levar esse trabalho para mais pessoas, ajudando aqui a me motivar para continuar esse trabalho. A eu ter força e saúde, todas as orações que vocês me dedicam para que eu tenha saúde para continuar, para que eu tenha saúde energética, saúde física, para eu continuar fazendo esse trabalho. Porque senão, gente, eu já não estaria mais aqui fazendo esse trabalho. Eu estaria fazendo qualquer outra coisa na minha vida ou só com os atendimentos particulares. Né? Porque são muitas energias, as pessoas acham que não influencia em nada, que não dói no corpo, que não afeta espírito, não afeta energeticamente. É um desabafo aqui, é. Muitas vezes eu termino consulta, tanto particular como aqui, vem gente magiada, eu tô alertando aqui que tá magiado. As entidades que não querem que você saiba que você tá sendo magiado, vêm para cima do médium. Como assim? Você tá tirando o alvo que eu tô sugando aqui? Elas vêm para cima de quem? Do médium que tá orientando você, dizendo que tem uma magia. As pessoas acham que não, que é só sentar aqui, que é um servicinho tranquilo, que não tem esforço físico. Mas não sabe o quanto que desgasta a minha energia, o meu fluido vital, né? O meu mental, o meu psicológico, tá? Porque muitas vezes você tem que botar a mão num balde de estrume aqui, manipular energias que são densas, que são fedidas. E as pessoas acham que não, que é um trabalhinho simples, que é uma mão com açúcar de fazer. É simples e mamão com açúcar quando você é um médium mentiroso que senta ali e só fala coisinha boa que a pessoa quer ouvir. Que não tem por trás a espiritualidade que está ali amparando. Né? Vocês acham que fluido vital é o quê? É de graça? Não, gente, é como uma pilha que está sendo sugada a energia. Mesmo tendo proteção ou não, há um desgaste de fluido emocional, mental. Né? Há a contribuição dos mentores nessa troca de fluido, de energia. As pessoas acham que não, gente, quer sentar aqui, abrir a boca e falar qualquer bosta. Né? Muita gente não compreende por isso, tem uma certa ignorância, não compreende o trabalho. Outros é porque acham mesmo que não tem importância nenhuma, né? Que é um servicinho fácil de fazer, que é tranquilo de fazer. Nós assumimos a missão da mediunidade, não porque nós fomos anjinhos em outra vida, provavelmente a gente não prestou, aí vem para servir. Né? É a nossa contribuição, é servir, é trabalhar para servir o próximo, para ajudar, para orientar. E sim, é ter o dom e muitas vezes você não pode usar para você. A gente não consegue ver os oráculos para a gente fica como cego. Você orienta o outro, mas você não tem o benefício de se orientar com o oráculo. Você vai passar pelas mesmas provas, as mesmas dificuldades que todo mundo passa, sem nenhuma vantagem. Mas você vai orientar os outros e quando você precisa, não tem para você. É você cego diante dos oráculos sem conseguir ver para si mesmo. Então eu agradeço de coração todo o carinho, todo o apoio, todo o respeito ao trabalho, né? Por vocês estarem aqui todos os dias. Muita gente vem, nem precisa vir, mas vem porque gosta. Tem gente que diz que dorme ouvindo minha voz, né? Porque gosta, porque acalma. Né? Então a vocês a minha gratidão é eterna. Né? Vocês devem perceber que eu nunca uso a palavra obrigado, eu sempre uso a palavra gratidão. Obrigado sempre parece algo obrigado, né? Que é dito no automático. Gratidão não. Gratidão tem um significado muito maior.
Então, gratidão a cada um de vocês que é colocado diariamente na oração das 18, quando eu vou dormir, suas famílias, as pessoas que vocês trazem para a mesa. Gratidão por todas as orações, né? Por todo o respeito, todo o carinho que vocês me dedicam, toda a energia positiva, né? E para aqueles que também não gostam e vêm assistir, porque sempre tem, né? Para esses também minha gratidão, porque vocês não gostam de mim, estão aqui stalkeando por algum motivo, me detestando, mas vocês estão dando visualizações. Vocês estão contribuindo para o crescimento do canal. Então, mesmo para você que me detesta, muito obrigado. Ah, gente, é isso. Obrigado de coração aí. Desculpa o desabafo. Mas tem momentos que a gente tem que vir aqui ter uma certa DR com vocês, né? Porque quem tá aqui do outro lado é um ser humano, né? Eu como todo mundo, eu durmo, eu faço pipi, eu faço número 2, eu fico doente, eu tenho problemas, eu tenho dificuldades como todo mundo, né? Tem dias que você tá mais atacado da gota, tem dias que você tá mais normal e às vezes as entidades aqui acabam passando essa energia pro médium. Uma energia mais irada, mais indignada. Muitas vezes a gente vê, né? Quem acompanha os vídeos do canal vê, às vezes eu começo tranquila, na minha suavidade, eu tranquila. Daqui a pouco, a energia vira completamente. Terminou o vídeo, eu tô normal de novo. Por quê? Porque a energia deles. São mais de 60 mil pessoas, mais de 60 mil energias, né? Circulando nesse trabalho do canal. Então, sim, é óbvio, vai ter dias que tem pessoas que estão iradas, manifesta na mesa. O médium sente, as entidades às vezes estão mais incisivas, às vezes mais tranquilas, mais doces. Faz parte do trabalho. Quem conhece psicofonia, já foi numa mesa mediúnica, trabalha com esse tipo de coisa, entende perfeitamente. Agradeço também todas as meninas que me seguem, que têm canal, muitas vêm aqui, dizem que aprendem, né, que gostam do canal, né? Eu acho que quando você tem a humildade de reconhecer o trabalho do outro e elogiar o trabalho do outro, você demonstra uma humildade, uma gratidão muito grande que o universo retribui você, né? Porque não tem que ter rivalidade, trabalhamos com a mesma coisa, um entende o outro nessa parte aí dos trabalhos, não tem por que rivalizar, tem espaço para todo mundo. Então, gratidão para as meninas que vêm aqui, que também têm canal, que também são oraculistas, que elogiam, que dizem que aprendem, que gostam de mim, do meu jeito, da minha personalidade. Tá bom? Minha gratidão, muita paz e muita luz.